Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui e tenho a honra de receber mais um dia aqui em Bragança, nos nossos estúdios, Leandro Vieira. Uma honra, cara, ter você aqui. Feliz de estar aí. Obrigado Muito por bom. disponibilizar esse tempo para gravar com a gente. Legal. E eu queria fazer uma pergunta para o Leandro, que até é uma pergunta que surgiu na mesa, eu conversando com um amigo ontem. E é o seguinte, a gente nesses últimos tempos houve um entendimento na nossa nação. Eu creio que ainda está tendo, mas Sim. É algo que varreu a nossa nação, e você repara até nas músicas isso, que foi o Evangelho da Graça. E eu sinto que a gente saiu de um momento assim, bastante legalista, né? E compreendeu o Evangelho da Graça, né? E esse Evangelho que é de graça, que é uma obra do Espírito em nós, e isso foi muito libertador para a gente como nação. Mas eu sinto que a galera tá levando a um extremo e tá começando a ter uma fala assim de, poxa, não tem nada que nós temos que fazer, é só ele que faz em nós e eu não tenho que fazer nada, ele já pagou todo o preço e tá quase chegando uma libertinagem, né? Sim. Como é que a gente poderia biblicamente ver isso, né? Qual é esse equilíbrio que a gente tem que chegar? Legal, Douglas. De fato é algo que nós percebemos que está crescendo por toda a nação e de fato também é um entendimento necessário. Nós somos uma geração talvez fruto de uma mentalidade um pouco mais legalista, um pouco mais opressora, e essa mensagem a respeito da graça de Deus está crescendo. Mas o que precisamos pensar há uma literatura do Tim Keller, onde ele fala que o evangelho é sempre crucificado entre dois ladrões. Assim como Cristo foi crucificado entre dois ladrões, o evangelho tem sido crucificado entre dois ladrões. O legalismo e a libertinagem. Nós sempre temos a tendência de pendermos ou para o legalismo, para o evangelho, com a perspectiva de que são as boas obras que me salvam, que me justificam apenas, ou a libertinagem, que é oriunda de uma compreensão equivocada da mensagem da graça de Deus. Entendi. Uma coisa importante sobre o evangelho, é uma boa notícia. Uhum. E o evangelho exposto a nós sobre a ótica da graça, nós precisamos compreender o seguinte: a graça não é de graça. A graça é um favor imerecido. Não é que não me custa algo, é que eu não merecia esse favor de Deus. Então a graça não é de graça, é imerecido. É o favor de Deus em Cristo pelo pecador. Sim. E se nós observarmos essa boa notícia que é o Evangelho como um todo, nós podemos pelo menos, Douglas, separar o Evangelho em 3 capítulos. É uma das coisas que nós estamos estabelecendo com a igreja em Curitiba e pensando como nós pregarmos o Evangelho completo, a mensagem completa do Evangelho, como é dito aos apóstolos em Atos 5, que eles deveriam expor aos homens a mensagem completa do Evangelho. Então o Evangelho tem pelo menos 3 capítulos. Nós encontramos no Novo Testamento, pelo menos a expressão o Evangelho da Graça, o Evangelho do Reino, e encontramos também o Evangelho Eterno. Então há pelo menos 3 capítulos a respeito dessa boa notícia que é o Evangelho. Numa ordem, talvez, para que possamos compreender melhor, o Evangelho é primeiro uma boa notícia a respeito da graça de Deus sobre os homens. Sim. A boa notícia de que a dívida foi paga. Então, em Atos, capítulo 20, verso 24, eu realmente amo esse texto, quero fazer menção dele aqui rapidamente. Paulo fala a respeito da sua vocação. Ele diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Obviamente, não estamos fragmentando o Evangelho. Ele é mas estamos mostrando que ele tem capítulos. E o primeiro capítulo é a boa notícia a respeito da graça de Deus.
Paulo diz ter recebido o encargo de testemunhar o Evangelho da Graça. Sim. O que nós percebemos? Que embora Paulo fale sobre o reino, ele fala muito mais a respeito da justificação. Da substituição. Da substituição. Graça. A justificação é o ato pelo qual Deus declara justo uma pessoa que coloca a sua fé em Jesus Cristo como Salvador e substituto. Ele nos substituiu. A ira de Deus veio sobre Cristo para que não viesse sobre nós. Quando Paulo escreve aos santos que estavam em Éfeso, né, para não deixarmos de mencionar a mais mística e poderosa de todas as epístolas, ele no capítulo 1 fala sobre o que eu compreendo como as bases do Evangelho da Graça: eleição, adoção e redenção. E essa de fato é uma notícia que explode o nosso coração em louvor e alegria. E é isso que a nação está começando a experimentar. Exato. A eleição, nós fomos escolhidos, não carecemos mais da aprovação dos homens. A adoção, o Pai nos adotou e o espírito de rejeição é quebrado. Sim. E a redenção. A dívida foi paga, eu não sou mais agora cativo da culpa. Exato, e a ira não está mais sobre mim, mas agora o favor de Deus está sobre mim. Agora o favor de Deus está sobre mim. Porém, esse é o primeiro capítulo do Evangelho. Tudo está realizado em Cristo? Claro. Porque eu percebo assim, que é uma notícia de que nascemos de novo. Mas nascer de novo nunca foi o fim, né? Nascer nunca foi o fim, né? Nascer é o início de algo. Para que nascemos? Né? É o início de uma jornada, como nós vemos no texto de João 3 com Jesus e Nicodemos. Ele fala sobre ver e sobre entrar no reino. Então, o primeiro capítulo do Evangelho, o Evangelho da Graça. A boa notícia de que o Pai nos elegeu, nos adotou e nos redimiu em Cristo. E isso é totalmente obra de Deus. Sim. Não está atrelado a nenhum bem que exista no coração do homem. Sim. Mas por que Deus manifestou a sua graça? Porque Ele deseja que conheçamos a sua vontade. E agora nós entramos no segundo capítulo, o Evangelho do Reino. E algo também interessante para nós vermos, que ao passo que Paulo diz ter como objetivo principal do seu ministério dar testemunho do Evangelho da Graça, Cristo já diz ter como objetivo principal de seu ministério dar testemunho do Evangelho do Reino. Lucas 4:43, Jesus, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o Evangelho do Reino de Deus também a outras cidades, pois para isso é que fui enviado. O que nós percebemos na mensagem central de Jesus? O Evangelho do Reino. Entendi. O Evangelho da Graça fala dessas verdades que já mencionamos. O Evangelho do Reino, obviamente, num contexto mais pleno das Escrituras, falaria do cumprimento das profecias e da restauração do reino messiânico, etc, etc, etc. Fala do governo de Deus, né? Do governo de Deus sobre os homens. Na prática, é o chamado a um novo estilo de vida, a uma nova ordem de coisas. Isso é o anúncio do reino de Deus. Então, a graça me alcança, me elege, me adota e me redime. E o reino me reposiciona para andar em novidade de vida. Então, a graça me coloca dentro do reino de Deus. E no reino, eu sou chamado, sim, à prática das boas obras, à santificação. Como Charles Haddon Spurgeon dizia, a evidência externa da salvação é a santidade. Então, me custa tudo. Na graça, não me custa nada. No reino, me custa tudo. Uau. E ambos são capítulos do mesmo Evangelho. Primeiro capítulo, o Evangelho da Graça. Segundo capítulo, o Evangelho do Reino. Paulo, o Evangelho da Graça. Cristo, o Evangelho do Reino. E eles não estão em desacordo. Eles se completam. Então, no Evangelho do Reino, eu sou chamado ao discipulado. Eu acredito que o ápice que nós teremos é o Sermão do Monte, de Mateus 5, que é proferido aos discípulos, Sim. não à multidão. Ou uma galera que já tinha entendido o Evangelho da Graça. Isso, o Evangelho da Graça é anunciado às multidões, mas diz que Jesus sobe ao monte em Mateus 5 e os discípulos sobem atrás dele, e ele passa a dizer: bem-aventurados são vocês, discípulos, que estão submetidos a um processo de transformação total. O que é muito doido, porque por exemplo, ele não fala sobre alguém que não ora, ele não dá esses exemplos, né? Você que não ore, comece a orar. Não, ele fala de dois tipos de pessoa que ora. Exatamente. E ore dessa forma, agora a partir de quem vocês são no reino. Ele fala de duas pessoas que dão esmola.
agora comece a dar esmola dessa forma, né? Então não é você que não dá esmola, comece a dar. Não, ele está já partindo do pressuposto que os caras estão dando, você já entende mas é uma isso. nova forma de dar, porque Exatamente. vocês entenderam a graça, né? Exatamente. Eu gosto de organizar isso da seguinte maneira. O Evangelho da Graça está exposto em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Bom, não nos custou nada, custou para ele. Sim, para ele custou tudo. Então, esse é o primeiro capítulo do Evangelho, o Evangelho da Graça. Mas Lucas 9, 23, Jesus disse, se alguém quer ir, após mim. E esse é o evangelho do reino, o chamado ao discipulado, a uma entrega radical, a uma devoção radical, a uma vida sacrificial, a boas obras. Porque Efésios 2, 9 e 10 diz que eu fui alcançado pela graça para andar nas boas obras. E Tiago diz que as boas obras me justificam também. A Escritura é muito clara em dizer que as boas obras são parte da nossa justificação. Por quê? Porque na graça eu sou totalmente redimido, isso é obra de Deus. Mas no entendimento do Evangelho de Deus, essa redenção do reino de Deus, essa redenção se manifesta numa nova vida de santificação, de boas obras, de atos de justiça. Então, vir até Cristo, Mateus 11, 28, não me custa nada, graça. O Evangelho da graça. Fui atraído. Ir após Cristo, o Evangelho do reino, vai me custar tudo. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Ide após mim. Precisa negar a si mesmo e tomar a sua cruz. E o terceiro e último capítulo do Evangelho é a soma disso, que é o Evangelho eterno. As Escrituras vão registrar isso em Apocalipse, capítulo 14, quando dentro de toda uma dinâmica diz assim, verso 6, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um Evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Então, o que é o Evangelho eterno? É a verdade, a boa notícia de que toda a ordem criada será restaurada. Então, o Evangelho da Graça me alcança, isso é totalmente favor de Deus. O Evangelho do Reino me reposiciona, me chama a uma vida de discipulado, onde eu me torno cooperador para o cumprimento do Evangelho eterno, a restauração de todas as coisas. E aqui entra até um pouco da vocação da igreja. Por que fazemos o que fazemos? Porque o Evangelho da Graça nos alcançou, o Evangelho do Reino nos reposicionou e nós sabemos que há a boa notícia. Atos 3,19 diz que Cristo permanecerá no céu até a restauração de todas as coisas. 19 ao 21. Então, a notícia de que tudo será transformado. Por que eu pratico boas obras? Por quê? Porque o Evangelho do Reino me reposicionou. Porque eu compreendo que o dia se aproxima em que todo o cosmos será restaurado. Então, esses 3 capítulos do Evangelho precisam ser compreendidos. Se eu compreendo só o Evangelho da Graça, eu tendo a libertinagem. Se eu compreendo só o Evangelho do Reino, eu tendo ao legalismo. Sim. Então, a compreensão do Evangelho da Graça, do Evangelho do Reino, me levam a entender que o Evangelho é eterno. É a boa notícia que tanto o homem quanto a criação será plenamente restaurada. Uau. É basicamente isso. Um dia eu estava falando com o Arthur dizendo que Deus ele vai se revelando a nós e eu percebo ele é tão gigantesco que ele precisa usar figuras palpáveis para a gente. Então, por exemplo, ele vai falar, eu sou o pai, né? Porque a gente tem uma noção de o que é um pai. Eu sou um noivo e tal. E eu acho que esse é o ponto. A gente não consegue limitar ele a uma figura, né? Então, por exemplo, eu entendo que no da graça ele se revela como um cordeiro. Sim. Mas de repente ele vem como um rei. Sim. E depois ele vem como um noivo. Então é você entender, e como cordeiro ele substituiu você, mas como rei agora ele dá ordens. Exatamente. E você tem que submeter à vontade dele. Agora como noivo você vira um com ele eternamente. Então essas várias facetas, né? Essa multiforme, né? Sabedoria de Deus se revelando de várias maneiras. Sem que dúvida. Nos traz o evangelho completo. Né? O evangelho pleno. Para ainda a gente concluir, porque essa é uma pauta, a compreensão equivocada do Evangelho da Graça está trazendo uma porta para a libertinagem. Sim, sim. E eu construí um ensino há muitos anos, baseado na mensagem que Paulo escreve aos Gálatas, aos santos que estavam na Galácia, e eu chamo ela de a síndrome dos Gálatas, do legalismo
a libertinagem. Eles rompem com o legalismo e com as ordenanças judaicas, mas eles migram para a libertinagem. E a graça não tem a ver com legalismo e não tem a ver com libertinagem. Paulo fala o que é a graça em Gálatas. Ele diz, eu não anulo a graça de Deus, porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, 20 e 21. Então o que é a graça? Legalismo? Não. O que é a graça? Libertinagem? Não. O que é a graça? É a vida de Cristo em mim, me levando a uma vida que agrada ao Pai. A graça é o poder que eu recebo de Deus para que pelo Espírito eu ande como Cristo andou. Isso é graça. O resto é legalismo ou libertinagem. Uau. Top. Então, precisamos entender o evangelho completo. Sim. Cara, Deus abençoe muito a vida de vocês. Se você gostou desse vídeo, tem vários outros que a gente gravou com o Leandro, com várias coisas muito legais. Vários outros vídeos que você pode ver no canal. Curte esse aqui, deixa um comentário do que Deus ministrou no seu coração. Se inscreve também no canal para você receber todos os nossos vídeos. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus.